Olá, moçada do 8º ano, tudo bom? Estamos iniciando nossas aulas dessa terça-feira, tá certo? Vamos começar com história. E aí a gente tem abordado, né, os temas que tratam da história do Brasil, falamos sobre o Segundo Reinado, sobre escravidão, abolição. Falamos também um pouco sobre a história da América, mas hoje a gente vai voltar a falar sobre um tema global, né, que, enfim, diríamos um grande tema de história geral, que é o imperialismo ou neocolonialismo, né? Então, é realmente um tema muito interessante, que tem um impacto muito grande sobre o presente ainda, e a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas antes, né, vamos fazer nossos agradecimentos para começar a aula bem, falar aqui com o Plínio, agradecer ao Plínio, nosso intérprete de Libras, que faz um trabalho muito importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, sejam de fato acessíveis, né? Muito obrigado, Plínio. E também agradecer, enfim, na verdade, dar boas-vindas, né, ao meu comparsa, meu camarada, né? Camarada aqui de disciplina, de componente, na verdade, tem mais adequado, de história, né? Professor Luciano Júnior. Seja bem-vindo, professor. E aí, pessoal? Estamos aqui no chat, como vocês já sabem, então qualquer pergunta, qualquer comentário, aí vocês mandam aqui no chat que a gente está acompanhando, certo? Então vamos para a aula do professor Henrique. Então, gente, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Então, vocês precisam ter o aplicativo da Educa Recife. Quem não tem ainda pode baixar, pode utilizar aqui os QR Codes que estão aqui na tela, né? Então, o sistema Android e o sistema iOS, tá? Então, quem não tem ainda, baixa o aplicativo que vocês podem utilizar para acompanhar nossas aulas e não precisa utilizar a sua internet, né? A internet é financiada, então vocês... Não, professor, não tem Wi-Fi, não tem dados no meu telefone, mas quando vocês baixarem o aplicativo, dá um jeito de baixar o aplicativo, né? Pede ao vizinho, a vizinha ali que tem Wi-Fi, deixa eu baixar só o aplicativo aqui. Aí, depois vocês podem acompanhar nossas aulas e interagir aqui conosco sem precisar usar internet nenhuma, porque o aplicativo em si, ele resolve tudo, não se preocupe. Importante é vocês acompanharem as aulas, interagir aqui conosco. Vocês podem assistir também pela TV, né? Então estamos aí ao vivo no canal 22.4. Vocês podem assistir também no YouTube, no canal do Educa Recife, tá certo? Então, muito importante, vocês podem ir lá conferir a aula que vocês perderam ou algum ponto que vocês queriam, né, novamente entender, né? Não entendeu melhor durante a aula, então volta lá, né, escuta um pouquinho melhor, né, anota, enfim. Então, vocês têm várias alternativas para acompanhar nossas aulas. Bom, estou chamando a atenção aqui, ó, já para a gente começar por esse planisfério. É um planisfério de 1502, gente. 1502, o planisfério de Cantino, onde nós temos uma das primeiras representações em que aparece os territórios da América, da África, da Ásia, né, e da Europa numa única representação. Então, isso foi fruto justamente do processo da expansão marítima europeia, sobretudo, né? Afinal de contas, essa expansão marítima europeia ela vai ser fundamental para a integração dos territórios da América, da África, a Europa e, claro, essa conexão com a Ásia, né? Então, os asiáticos, enfim, os navegadores islâmicos e tal, já conheciam muito bem essa navegação no Oriente e em parte da África, então os europeus vão possibilitar essa conexão aí, e esse planisfério já representa isso. Por quê? Porque nós estamos falando justamente em um período em que a gente já tem políticas, né, de ocupação, de dominação de povos, de construção de atividades econômicas que vão, pela primeira vez, inserir o que a gente entende por globalização. Mas, professor, o que é que isso tem a ver com, né, esse tema que a gente vai trazer hoje, do imperialismo? É justamente porque nós vamos aqui tentar mostrar para vocês que o imperialismo aparece justamente como um outro período em que, a partir das nações europeias, sobretudo europeias, além dos Estados Unidos, nós vamos ter um novo processo de dominação de territórios, de povos, e a gente vai entender melhor essa história daqui a pouquinho. Mas antes, só chamar a atenção para uma coisa, né? Enfim, esse processo, né, que a gente chama de globalização na modernidade, ele teria começado ali por volta do século XIV e tem como principais agentes os portugueses, os espanhóis. Vocês já estudaram aquele processo da expansão marítima, de como os portugueses eles já conseguiram, né, abrir caminhos para se conectar ao Oriente, para ter acesso às especiarias, como os espanhóis chegaram à América e que exerceram um processo de ocupação, de dominação sobre os territórios da América, os portugueses sobre a costa africana, também sobre a costa do Brasil, enfim. Então, esse processo, gente, ele vai aos poucos integrando territórios, alguns que os europeus desconheciam, como é o caso do território americano.
Então, por que a gente fala sobre essa relação e a globalização? É justamente porque essa noção global que nós temos hoje, de que o nosso, né, a gente vive aqui na cidade do Recife, na região metropolitana, Pernambuco, Brasil, América, mas a gente está conectado com outras partes do mundo também. Então, há trocas culturais, há trocas econômicas, a gente consome produtos vindo do Oriente, da China, por exemplo, a gente escuta música coreana, tá certo? E americanas, consome filmes dos Estados Unidos, come, né, comidas que vêm lá do Oriente, quem gosta aí, né, de um sushi, de uma coisa... Enfim, então, isso é uma noção global. E os territórios começaram a se integrar mais rapidamente a partir do século XIV com esse processo da expansão marítima. Tá? Então, nós temos esse movimento. Tá? Agora, a questão é que essa expansão marítima, aí vocês têm essa representação aí, ao qual nós estamos vendo a chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Uma representação já do último ano, na verdade, do século XIX, em 1900, do Oscar Pereira, em que apresenta nesse feito português, né, de chegar, de conquistar território, no caso do Brasil, de iniciar uma história, que é uma discussão que eu já faço em outras aulas de história, que eu já fiz, que é justamente colocando essa visão, o qual sempre vai se trazer para o papel do português, do europeu, esse papel de construtor de uma história, de uma sociedade, de conquistador. Mas a questão não é bem assim, né? Nós temos outros povos e a gente precisa fazer uma crítica também desse processo. Afinal de contas, né, essa expansão marítima, esse processo de globalização, ele também vai representar um processo de dominação, de violência, né? E aí eu coloco para vocês justamente o seguinte, ó, a expansão marítima também acelerou o processo de globalização, promovendo a integração econômica, cultural e ambiental. Ok, até aí. Por que eu falo promovendo a integração econômica? Porque a gente vai ter atividades econômicas que agora estão conectadas, sejam, por exemplo, as chamadas especiarias lá do Oriente, tá certo? Como a pimenta, por exemplo, a produção do açúcar aqui no Brasil, a própria escravidão, né, que é vista como uma atividade econômica lá nos séculos XVI, XVII e diante até o século XIX. Enfim, há uma integração econômica, há também encontros culturais, porque são povos diferentes, línguas diferentes, religiosidades diferentes, que estão ali se conectando, tá certo? E ambientais, porque nós vamos ter trocas de plantas, né, de frutas, nós vamos ter trocas inclusive de doenças, né? Então, doenças passam a circular pelo mundo todo, não é uma troca legal, né? Mas, enfim, essas doenças também circulam. A gente vive, por exemplo, nesse momento, uma pandemia, e a pandemia, ela se espalhou muito mais rapidamente por conta dessa movimentação que existe internacionalmente, em um mundo globalizado. Então, esse processo, ele se acelerou lá, a partir do século XIV. Inclusive, algumas doenças que em alguns lugares, como por exemplo, doenças que na Europa eram simples já, sarampo, catapora, acabou sendo responsável pela morte de muitos indígenas aqui no Brasil, né? Muitos povos indígenas aqui no Brasil, né? Chegou a dizimar populações. Então, essas trocas também ocorreram, beleza? Bom, só que a gente deve destacar também um aspecto, né, violento desse processo, né? Então, como eu coloco aí para vocês, ó, esse processo também culminou com as violências, dominação, escravidão ou escravização, sobretudo de povos africanos e americanos, né? Foram os povos que acabaram sendo, né, vítimas desse processo na pior forma, né? Porque os europeus ocuparam seus territórios, tomaram suas terras, muitos desses povos foram mortos, obrigados a trabalhar, escravizados e por aí vai, né? Então, esse processo de integração que acontece no século XIV, a gente não pode ver apenas pelo aspecto positivo, mas há também muito da violência, né, por conta desse processo de dominação. E aí a gente vai ver justamente que o tema que a gente está trabalhando na nossa aula, que é o imperialismo, ele é visto por alguns como uma continuidade desse processo de dominação, né, sobre exploração de outros povos, e outros veem como um novo momento, não é, desse processo de exploração. Mas só para a gente organizar aqui a nossa aula, então na aula passada a gente estudou a abolição da escravidão no Brasil, em que a gente já, né, enfim, discutiu esse tema que é tão importante para a nossa história. E o nosso objetivo de hoje é justamente estudar o imperialismo e o neocolonialismo, conhecendo em comparação ao processo de colonização moderna. Ou seja, a gente começou a falar sobre esse processo de colonização
que é um termo que assim, é muito discutível, porque a gente não fala apenas de colonizar, mas o processo de dominação europeia sobre os territórios da África, da América, a exploração lá no Oriente, tá? Então, mas de modo genérico, a gente costuma chamar isso de colonização. Colonização do Brasil, da América Espanhola, mas é importante que vocês tenham em mente que a gente precisa fazer a crítica desse termo, né? A gente fala muito de ocupação e dominação, tá bom? E aí, como esse momento ele está relacionado a um novo período que a gente chama de neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo, ou, em outros termos, também imperialismo. Então, em que aspecto ele se aproxima, em que aspecto ele se diferencia. Então, esse é o principal objetivo da nossa aula. Então, a gente já falou um pouco sobre esse colonialismo, e que esse colonialismo, na verdade, ele aconteceu ali entre o século XIV e vai até pelo menos o processo da independência, tá? E a gente viu que ele vai acelerar, né, essa integração entre territórios, a conexão, vai construir aí o que a gente chama também de uma economia mundo. Tá certo? Então, professor Luciano, se tiver alguém aí no chat falando alguma coisa, né, se quiser, é só chamar que a gente atende aí na hora. Inclusive, aproveite você que está acompanhando aí, diga de qual escola você é, quem é seu professor ou professora, traga perguntas aqui para a gente, que é muito importante. Até agora a gente conta aqui com a participação do Tito, que é da Escola Divino Espírito Santo, e do Adriano e do Luan, porém eles ainda não falaram aqui de qual escola eles estão assistindo, né? Então, mas no momento só isso mesmo. Tá certo, professor Luciano, muito obrigado. Então vocês vão participando. Olha, eu estou chamando a atenção para essa imagem vai ficar aqui como o fundo dos nossos slides e a gente vai discutir essa imagem melhor nas próximas aulas. A gente vai continuar com elas, mas ela seria basicamente ali o início das aulas, em que tem o tio Sam, que está, não é, ensinando ali as crianças, mas tem algumas que estão em destaque, mesmo na condição de punição, né? Então, a gente tem aí 4 crianças negras e elas estão representando Cuba, Porto Rico, Havaí, Panamá. Lá no fundo eu quero destacar também um indígena sentado lendo um livro de cabeça para baixo, uma criança que representa um chinês ou um oriental entrando ali na porta e lá no fundo um outro sujeito negro limpando a janela. Então a gente precisa pensar sobre isso e como isso se relaciona com o imperialismo. Então são questões para vocês pensarem, porque a gente vai desdobrar isso nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai começar a construir essa ideia do imperialismo para a gente poder entender melhor essa imagem. Então vamos começar com ela e vamos terminar com ela na próxima aula. Beleza? Então, gente, ó, vejam só. Entendendo bem o que seria o imperialismo ou o neocolonialismo. Então, de modo geral, a gente pode entender esse imperialismo como um processo de conquista e dominação europeia, tá certo? Consequente à expansão marítima, é conhecida como colonialismo. Então, esse processo, né, de conquista que começou com a expansão marítima, a gente entende como colonialismo. Foi o que eu falei para vocês até então, né? E esse processo do colonialismo, ele durou, né, do século XV, basicamente, que é quando se dá essas conquistas dos territórios na América e na África, sobretudo, e vai até, de modo geral, a independência dos países da América, por exemplo, no século XIX. É o caso do Brasil, de toda a América Espanhola, dos Estados Unidos, que vão, de certo modo, não diria fechar um ciclo, mas ser um marco, né? Onde esses territórios que eram dominados diretamente pelos países europeus, eles deixam de ser dominados diretamente. Então, esse é um ponto. Então, Portugal, por exemplo, que era o que dominava o território do que é o Brasil, do que se tornou o Brasil, então deixa de ser quando o Brasil se torna independente. Isso quer dizer que o Brasil vai ser um país independente a partir daí? Nem tanto. E é isso que a gente vai discutir. Por outro lado, outros territórios, como é o caso da África, que vão continuar sendo controlados pelos europeus. Só que muitas vezes há uma mudança de controle. Por exemplo, é o caso da África do Sul, do Egito, tá certo? Em que passam a ser controlados pelos ingleses, diretamente inclusive. É o caso de territórios como Marrocos, como Argélia, que passam a ser controlados pela França. Então, há um novo movimento de dominação europeia e também dos Estados Unidos, e diria até do Japão, sobre alguns territórios, mas com outros objetivos. Por exemplo, se a partir do século XIV, o objetivo era alcançar especiarias, produzir alguns produtos que não existiam no mercado, como é o açúcar, por exemplo,
No século XIX a coisa já vai ser diferente, os objetivos vão ser outros. Então a gente precisa fazer essa comparação. Nosso robozinho está perguntando aí, o pessoal no chat não está perguntando, o robozinho aparece com uma pergunta aí, dizendo assim, então, o neocolonialismo seria uma nova fase da colonização? Podemos sim fazer essa conexão, robozinho. Podemos entender o seguinte, se esse período que existiu, que durou do século XIV ao século XIX, ao início do século XIX, foi marcado por um controle europeu, dos países europeus, Portugal, né, a Espanha, a Inglaterra sobre territórios americanos e sobre a Inglaterra, alguns desses territórios que eram controlados se tornam independentes, outros continuam sob tutela desses países europeus, tá certo? Sobre o controle ali, né? Então, essa independência seria um marco. E a gente vai ter um novo movimento de dominação sobre territórios, né, no mundo inteiro, né, não só na América e na África, mas também na Ásia. E a gente vai entender exatamente por quê, tá certo? Tem uma pergunta do Luan aqui. Luan, da Escola Divino Espírito Santo. Ele tem uma pergunta muito importante, professor. Ele está querendo saber, afinal de contas, qual é o nome do robozinho. Eita, o nome do robozinho. O robô, por enquanto a gente está chamando de robozinho, mas eu acho que já merece um nome, né? Não dá para o sujeito estar aqui na televisão toda hora e chamando de robozinho. Eu disse que a gente podia propor, né? Eles podiam propor nomes, né? Diga um nome bacana, tá certo? Diga um nome bacana que a gente vai avaliar. E a gente coloca aqui depois para enquete, né? Boa, boa. Vamos fazer uma enquete aqui com o 8º, com o 9º ano e com o 7º, que é onde o robozinho aparece, para o pessoal votar e ver qual o nome mais bacana, né? Vamos começar a lançar isso. Dê um nome para o robozinho. Valeu aí pelo encaminhamento, tá certo? Bom, então vamos votar aqui para a gente pensar direitinho o que seria esse imperialismo já do século XIX, para eu tentar deixar bem claro a diferença, tá? Então, sobre o imperialismo, apresentou-se como uma nova fase de dominação por parte dos países europeus e dos Estados Unidos, apresentando algumas particularidades. E o nosso amigo já pergunta, mas que particularidades são essas, professores? Então, vou trazer aqui para vocês. O primeiro ponto, o neocolonialismo ou imperialismo se apresentou enquanto uma nova fase do sistema capitalista, né? Onde os países industrializados procuraram expandir os seus mercados e dominar áreas produtoras de matéria-prima. Em outros termos, quero dizer o seguinte, ó, enquanto no passado o objetivo era a produção agrícola, como por exemplo Portugal plantou, né, cana-de-açúcar, passou a produzir açúcar, que eram produtos que não tinham no mercado em grande quantidade, como açúcar, como as especiarias do Oriente. Então eles fizeram esse movimento para conquistar territórios e ter acesso a mercadorias de valor no comércio, né, na economia mercantil, ou seja, na economia de comércio, lá na Idade Moderna. Agora que a gente já está na Idade Contemporânea, no final do século XIX, alguns países europeus estão industrializados. A gente sabe que já passou por essa fase de industrialização, a Revolução Industrial, o caso da Inglaterra, por exemplo, mas essa industrialização ela se espalhou para outros países. A gente vai ver esses outros países. Então, o objetivo desses países era o seguinte: primeiro, eu vou conquistar mercados, direto ou indiretamente, e nesses mercados, nesses territórios, eu vou vender as minhas mercadorias, porque já não dava para competir um com o outro, né? Afinal de contas, cada um tinha a sua própria produção industrial e estava consumindo seus produtos, mas precisavam vender mais. Houve uma expansão da produção. Vou dar um exemplo, a gente vai com um exemplo básico dos tecidos, que foi a primeira fase da Revolução, mas depois a gente está falando de ferro, a gente vai falar de aço, de automóveis, enfim, de produtos de maior ou de menor valor. Mas a questão é que, com o aumento da produção, a sua população passa a consumir em grande quantidade esses produtos. Mas eles precisam vender para fora. E os países vizinhos, os países industrializados, eles já têm sua própria produção e impõem, inclusive, barreiras, ou seja, impostos sobre os produtos, né, que venham de fora. Então, para esses países, a melhor saída vai ser o quê? Dominar territórios para vender os seus produtos lá. E uma outra coisa, um detalhe, para ter acesso à matéria-prima. Como assim matéria-prima, professor? Por exemplo, se eu preciso de borracha, se eu preciso de combustível, como por exemplo petróleo, se eu preciso de algodão para tecidos, se eu preciso de minérios mesmo, né, para produção de ferro, de aço e tal. Então eu domino territórios para explorar deles e beneficiar a minha indústria. Então esse foi um movimento que esses países vão fazer, tá certo? Então, sim, desculpa, eu acho que eu pulei aqui um ponto. Pronto, aqui vai, agora sim.
Ok. Então, aí a gente destaca também que a segunda metade do século XIX foi marcada pela introdução de novas tecnologias na produção industrial, assim também como a associação entre indústria e banco. Então, os bancos começam a financiar também essas indústrias. Mais dinheiro, mais produção, tá certo? Isso vai fazer com que os estados, os países, adotem os interesses das suas indústrias. Então, como a gente coloca aí, tá certo? Então, só para a associação entre o capital industrial e o financeiro promovendo o que a gente chama de segunda revolução industrial. Tá? Então, essa segunda revolução industrial ela vai introduzir algumas tecnologias, que é a pergunta do nosso camarada aí, o robozinho. Então, que tecnologias são essas que vão aparecer? Ó, a gente está em transformação do ferro em aço, o motor a explosão, que vão aparecer nos automóveis, no avião, que vai ser inventado no início do século XX, a ampliação das ferrovias, o telégrafo e depois o telefone para comunicação. Então, essas tecnologias representam um salto da produção industrial. Mas eu preciso levar para outros lugares para explorar mercados. Então, o interesse econômico do imperialismo vai ser justamente esse: levar os meus produtos para serem consumidos nos outros mercados, nos outros territórios, ter matéria-prima desses territórios para a minha indústria, para a minha produção industrial, para que o país continue avançando. Foi isso que muitos países europeus, como a Inglaterra, como a França, fizeram. Ou seja, através da exploração de outros territórios, eles vão alavancar ainda mais a sua produção industrial e a sua economia. Então, está aí o interesse econômico do imperialismo, tá? Então, espero que vocês estejam entendendo aí direitinho. Então, eu vou destacar mais questões para vocês, ó. Além da Inglaterra, nós destacamos aqui a França, como eu tinha falado, a Bélgica, que deu também um salto industrial muito importante, a Alemanha, que vai se industrializando cada vez mais, a ponto de já estar concorrendo com a Inglaterra no final do século XIX, os Estados Unidos, que é uma novidade no caso da América, o Japão lá no Oriente, e além da Rússia e a Itália, que estão, né, nesse momento, estavam numa etapa bem mais abaixo da industrialização, mas ainda assim se insere no campo desses países industrializados. Olha, esses países aí é que vão tentar dominar territórios nesse processo aí do imperialismo, neocolonialismo. Destaque para a Inglaterra e para a França, tá certo? Que foram os países que mais, né, se envolveram, né, em disputas imperialistas para controlar povos e outros territórios, tá bom? Destaco ainda mais questões aí para a gente, ó. Esses países buscaram dominar territórios com o objetivo de assegurar mercados para comprar suas mercadorias e fornecer matérias-primas. Dessa forma, a prática dos países estava associada, a política dos países estava associada aos interesses das empresas. Então, gente, a questão é a seguinte: vocês imaginam, hoje, basicamente é o seguinte: se tem uma empresa de um país, né, não posso dar aqui o nome de uma empresa, mas uma empresa, né, a empresa do Luciano Júnior. Né? Então, Luciano Júnior é o vendedor de bandana, né, essas bandanas elegantes aqui, que ele está usando aí, ó. Pronto. Então, é uma grande indústria, né? Um investimento de banco e tal. Então, o país em que a empresa de Luciano está sediada começa, por exemplo, até a fazer guerra, a dominar territórios. Olha, invade um território com seu exército e tal, só para que a empresa de Luciano Júnior possa vender bandana para o povo lá. Veja que coisa. Você pode dizer, professor, mas isso é possível? Sim, né? Eu dei um exemplo assim bem bobo, mas, de modo geral, as indústrias desses países vão ser beneficiadas, a economia desses países vão ser beneficiadas por essas políticas imperialistas. Dominação de territórios e pessoas, né, e os povos desses territórios, para que eles consumam as mercadorias da sua indústria e também possam ter o trabalho explorado para tirar matéria-prima para fornecer também para as indústrias desses países. Então, a lógica econômica era essa. Veja que coisa, né? E aí, gente, é também um momento de mudança dessa produção industrial. Eu estou dando um exemplo aí da produção de automóveis, né, que é uma novidade ali do começo do século XX. A gente tem aí um exemplo da montadora Ford, foi uma das primeiras. Então, por exemplo, a introdução do veículo com motor de combustão, ele trouxe a necessidade, por exemplo, de petróleo, de borracha, além do metal. Então, não à toa, a gente vai ter países que vão se encaminhar mesmo na luta para conquistar territórios que têm petróleo. Até hoje há essa disputa. Mas, por exemplo, a Inglaterra, muito cedo, começou a influenciar aquela região do Oriente Médio, que é muito rica em petróleo, tá certo? Inclusive disputando
com as autoridades, por exemplo, o Império Otomano, que é que dominava a região do Oriente Médio ali no finalzinho do século XIX, né? Tentando enfraquecê-lo. Tá? Então, influenciando diretamente, por exemplo, o Brasil, que era um produtor de borracha. Entre outras questões, a gente vai ter que os interesses dessa indústria nascente ou indústrias que já existiam vão fazer com que alguns países encaminhem políticas imperialistas dominando territórios com esse objetivo. Então, passando para outro ponto, o neocolonialismo ou imperialismo ocorreu aí entre 1880, final do século XIX, e 1914, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Então, essa datação não é muito bem definida. Mas durante esse período aí, houve um acirramento entre os países imperialistas, entre os países europeus imperialistas. Aqueles que eu já falei para vocês, os países industrializados que vão estar na disputa por territórios, tá certo? E aí, para a gente fechar, né, esses países imperialistas também realizaram diferentes formas de controle sobre os territórios, sobretudo da África, da América e da Ásia, né? Então, esse controle se dá de várias formas, mas basicamente eu vou acabar a aula citando para vocês um controle direto, que era quando esses países realmente invadiram territórios com seus exércitos e instalaram seu próprio governo lá, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com a África, né? Então, nesse mapa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, a gente já vê aí o território da África, antes mesmo desse avanço do imperialismo, que tinha alguns territórios que eram independentes, que estão aí na cor mais clara, em cinza, né? E já em 1913 você já vê aí, por exemplo, em azul toda a área que era dominada pela França, nessa cor aí salmão, rosa, alguma coisa desse tipo. A gente já vê a Inglaterra, que dominava também outra parte considerável da África, além de outros países. A gente vai falar sobre tudo isso na próxima aula. Ou um controle indireto, que é o que acontecia, por exemplo, com o Brasil, que embora não fosse governado diretamente pela Inglaterra, mas os interesses ingleses é que encaminhavam realmente a política no Brasil. Tudo isso fica como pauta para a gente continuar na próxima aula, tá certo? Isso é realmente um tema enorme e muito interessante. Então, estudem aí mais sobre o imperialismo e neocolonialismo. Na próxima aula a gente volta para falar sobre isso. Professor Luciano, muito obrigado pela companhia. Não é? Tamo junto. É isso aí, meu velho. Valeu. Obrigado também, Plínio. Pessoal, a gente se vê aí na próxima aula sobre o neocolonialismo e imperialismo. Valeu, até a próxima.